Metade já está. Dos 12 frente a frentes televisivos programados entre os líderes dos maiores partidos, 6 estão feitos. Não aconteceu nada de muito espetacular, digo eu, mas houve alguns momentos esclarecedores. Vamos deitar contas ao que já se passou nos debates e ao que ainda está para vir. E vamos fazer outras contas, ao custo das promessas eleitorais. O Expresso divulgou os cálculos do PS sobre o impacto financeiro das suas promessas. São continhas low cost, bastante abaixo, por exemplo, do custo das propostas do Bloco de Esquerda ou do PSD. António Costa, que tem sido acusado de prometer tudo a todos, pode agora acusar os outros de serem esbanjadores. Vamos ver se será mesmo assim. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, dia 10 de setembro. Para além de olharmos para as contas sobre receitas e despesas, vamos olhar para o senhor que faz essas contas. O que se passa afinal com Mário Centeno? Lembra-se quando Cristiano Ronaldo dizia que não estava feliz no Real Madrid? Foi o sinal claro de que o craque estava de saída, pois também Centeno, o Ronaldo das finanças, parece estar infeliz e quer sair. A questão é saber quando, não é assim, David Diniz? É isso mesmo, vamos tentar. O David é o diretor adjunto do Expresso, é residente neste podcast. Hoje contamos também com a presença da Rosa Pedroso Lima, jornalista da secção de política que acompanha as esquerdas. Olé. E do Martim Silva, diretor adjunto, que esta manhã já nos serviu o Expresso curto. É verdade, bom dia. Eu sou o Filipe Santos Costa. Como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo. Portanto, e nesse... E quem é que comeu quem? Não, portanto, aqui acho que ninguém... Portanto... O PSD tem uma visão da economia do século passado em que não tem verdadeiramente uma estratégia sólida para a descarbonização da economia, para a transição energética. Eu era da Juventude Social Democrata e o Carlos Pimenta também foi o primeiro Mas isso é a ecologiazinha dos anos 80, Dr. Rui Rio. Estamos no século XXI e precisamos descarbonizar a economia. Estamos no século XXI e o PSD não tem um projeto para o país para descarbonizar a economia. Estamos no século XXI e o PAN ainda não era nascido, já o PSD andava nisto há muito tempo. Já o PSD andava a aumentar imensamente a dívida e a devastar os nossos ecossistemas. Um programa do governo é um programa que tem que fazer opções. Não pode ser uma lista de prendas de Natal em que tudo aquilo que nós gostávamos de poder fazer. O Tribunal Constitucional diz que o Bloco de Esquerda é o partido com as contas certas, das que estão avaliadas. O Partido Socialista não. Como nas eleições, nas contas das eleições, o Bloco de Esquerda tem tido recorrentemente registros de contas certas. O Partido Socialista não. E nestas coisas começa-se em casa. Recordamos alguns momentos dos debates já realizados e convém lembrar-nos que ainda estão por acontecer. Inclui-se o frente a frente de António Costa com Rui Rio. Rosa, qual a utilidade dos debates até agora? Já há vencedores ou vencidos? Difícil. Não sabe, não responde. Não sabe, não responde. Para já, desde já o conceito de debate ficou muito aquém daquilo que nós vimos nestes 6 dos 12 frente a frente televisivos que já assistimos. Houve casos em que foram entrevistas cruzadas, não é? Ou por isso simplesmente o encontro de cavalheiros e cavalheiras. Aliás, usei isso na peça que escrevi sobre o debate, depois do debate entre o Costa e o Jerónimo de Sousa. De facto, foi um clube de cavalheiros, onde, como não estava em causa, o que parece estar em causa na estratégia política dos vários protagonistas, tem imperado a ideia de não perder eleitorado e, portanto, não arriscar, não fazer derrapar um debate para um confronto que dê ideia de desespero. E, portanto, acho que só no caso de segunda-feira, o debate entre o André Silva e o Rui Rio, e no debate de sexta-feira passada, penso eu, entre a Catarina Martins e o António Costa, houve alguma tensão, houve algum confronto e até situações menos, menos agradáveis, no sentido em que todos os outros a que assistimos havia o sublinhar dos pontos de convergência, de diálogos, as pontes, e isso, em termos de debate televisivo, não faz sobressair as diferenças. Na semana passada,
fizemos apostas sobre quais os debates a seguir com mais atenção. Lembro-me que houve quem apontasse o confronto de António Costa com Catarina Martins, precisamente, e também quem apostasse no frente a frente do Rui Rio com Assunção Cristas. Quem apostou no frente a frente do Rui Rio com Assunção Cristas apostou um bocadinho ao lado, não foi realmente um debate. Não, é verdade, embora eu acho que politicamente mesmo debates que são muito suaves ou acordados podem ser muito relevantes porque isso tem um significado político per si, claro que perdendo alguma vivacidade... Foi o caso desse? Retiraste ali algum significado político? Não, mas genericamente o que eu acho é que, e pegando até na tua deixa, estes debates, como esta campanha, o que mostram é que está tudo a dançar a música e ao ritmo que António Costa impôs e que quer. E, portanto, isto serve para os temas de campanha, para os temas dos debates e para o próprio tom em que os debates têm decorrido. E eu verdadeiramente acho que impressiona quando uma eleição é sempre uma disputa entre rivais que estão à caça do voto, e é a forma como António Costa conseguiu dominar a agenda político-mediática e a agenda dos próprios debates de uma maneira total. Isto serve para os partidos à esquerda, até com a entrevista que ele deu ao Expresso há umas semanas, ele consegue condicionar e colocar em cima da agenda os pontos como quer, quando quer e da forma que quer, e toda a gente vai atrás. E depois, nos debates, faz exatamente isso. Os debates... Mas não é sempre assim, não é sempre o incumbente que distribui o jogo. Mas é verdade, ou pelo menos que tenta. Mas o que mais me impressiona neste caso em particular é a incapacidade dos outros. Isto é, quer dos partidos à esquerda que têm a perder com mas com um excesso de protagonismo e de crescimento do Partido Socialista, manifestamente tem, como sobretudo com os partidos à direita, que vivem um momento absolutamente confrangedor e que denotam uma incapacidade absolutamente confrangedora de reação perante isto. É evidente que a gente, quando faz um balanço dos debates, não faz sentido verdadeiramente fazer um balanço antes do grande debate, porque esse pode mudar o jogo todo. Mas com os dados que nós temos, a menos que... Não, o jogo está decidido, não, quer dizer, aqui ganha muito ou ganha pouco o PS, e portanto, nesse sentido, o jogo está feito. Não, o que eu estou a dizer é que Rio, o grande debate que vai medir, se quisermos, toda a avaliação que se faça destes confrontos é o debate Rio-Costa, porque se Rio sair muito bem aí... Ninguém se lembra do debate dele com Catarina ou com André Silva, ou quer que seja. Ou com a Assunção Cristas. Exatamente. Agora, até aqui, e ainda ontem, o debate à noite de Rui Rio com André Silva, que se quisermos pode-se achar que não é um debate em que haja ali um eleitorado muito conflituante, mas eu acho absolutamente confrangedora a incapacidade política revelada de marcar os temas, de marcar a agenda. Por parte de ambos, no debate de ontem? Não, por parte do Rui Rio. É isto que eu quero dizer. Ou seja, até com personagens secundários se nota essa incapacidade e essa fragilidade. E, no inverso, insisto, temos uma campanha que é totalmente bailada ao som da música de António Costa, ao ritmo que António Costa pretende e decide, isto quer à esquerda, quer à direita. Esta é a conclusão que tiro dos debates, como da pré-campanha, como tem decorrido. David, o Daniel Oliveira escreveu um texto no Expresso Diário em que analisava esses dois debates em particular, a Catarina Martins com António Costa e Rui Rio com Assunção Cristas, e ele escrevia que Costa conseguiu dirigir-se ao eleitorado de centro para que ele sinta que é melhor dar ao PS a maioria absoluta que Costa nunca pede, e que Catarina conseguiu surgir como uma aliada que continua disponível para entendimentos, mas que é firme e não passa cheques em branco. Por outro lado, a comparação com o debate entre Rio e Cristas, escreve o Daniel Oliveira, é mortal para a direita e ajuda a explicar os resultados eleitorais que as sondagens nos fazem adivinhar. É isto? Na verdade. Eu por acaso falei na sexta-feira à noite um bocadinho com o Daniel. Trocámos bolas sobre o debate, porque foi claramente o debate até agora. Eu diria mesmo, mais do que previsivelmente, continuará a ser o debate quando falarmos daqui a uma semana, já depois do confronto entre António Costa e Rui Rio. Para quem nos estiver a ouvir, é na segunda-feira que se segue, na próxima segunda-feira. Eu acho que Catarina Martins tinha ali um debate de grande risco com António Costa,
porque evidentemente ela não podia replicar o tom sereno, quase de entrega de Jerónimo de Sousa com António Costa. Ela tinha que ser bastante mais afirmativa do que Jerónimo de Sousa foi, mas ao mesmo tempo no fino equilíbrio de não poder estragar a perspectiva de uma ponte futura. Ou seja, ser capaz de ir buscar votos de eleitorado que esteja entre o Bloco e o PS, mas não hostilizar o PS de forma a queimar pontes para um futuro entendimento. Precisamente para ir buscar esses votos, porque foi assim que o Bloco há 4 anos deu o salto. Foi quando Catarina Martins chegou ao debate, quando toda a gente pensava que era impossível aqueles dois se entenderem, e ela própria dá o sinal, a velha história das linhas vermelhas. As linhas vermelhas não valeram em si como linhas vermelhas. Na altura, as linhas vermelhas significam espera. Atenção que o Bloco pode mesmo estar disponível para alguma coisa. Aliás, e isso debate, era a grande viragem. Esse debate de há 4 anos acaba com Catarina Martins a desafiar António Costa para falarem na noite a seguir às eleições e dizendo quais são os 3 temas sobre os quais tinham de chegar a acordo. Precisamente. Muito claro, era impossível. Muito engraçado e como António Costa... Aí foi ela a distribuir o jogo. Sem dúvida. Aqui... Não foi Catarina Martins a distribuir o jogo, na verdade, ela deixou que fosse António Costa a disparar primeiro. Evidentemente ela saberia que esse tiro estaria a caminho, porque o Bloco não pode estragar o caminho que ele próprio fez nestes 4 anos, portanto não pode dar o sinal ao seu eleitorado, onde cresceu, que quer dizer que agora se tinha zangado e que já não conseguia confiar em António Costa para continuar a ajudar na governação. E do teu ponto de vista, Catarina Martins conseguiu cumprir o seu caderno de encargos para este debate? Eu acho que ela cumpre em mínimos esses encargos, porque António Costa é bastante eficaz. O que é que eu quero dizer com isto? Ele vai para o debate muito preparado para atingir Catarina Martins onde ela está a tentar crescer. Porque o caminho do Bloco nestes 4 anos, muito notoriamente no último ano, nos últimos 2, foi o de apresentar-se não só como alguém que influencia o poder e que está disponível para esse diálogo, mas também como alguém que ganhou responsabilidade. Ganhou responsabilidade no sentido até de conhecimentos. E António Costa atira-lhes com as promessas que têm um custo insuportável para o país. Precisamente. Isso é uma lista de prendas para o Pai Natal. E Catarina Martins deixou-se embrulhar num ponto que é frágil do programa do Bloco, na minha opinião, evidentemente, que é o da proposta das nacionalizações e da ideia de emitir dívida para voltar a comprar essas empresas. Eu acho que Catarina Martins tem ali um ponto frágil. António Costa dirigiu-se muito rápido a ele e ela não consegue livrar-se rapidamente desse ponto e, pior eu acho, não consegue devolver a António Costa uma crítica, que era de resto uma crítica bastante plausível, de que o próprio PS, desta vez, abdicou de fazer contas ao seu programa e, portanto, apresenta uma espécie, digamos assim, eu vou dar a imagem que eu acho que ela não deu com eficácia, a de um cheque em branco que António Costa pede ao eleitorado. Eu acho que este foi o ponto fraco. Eu não tenho essa leitura do Diniz em relação ao resultado para a Catarina Martins do frente a frente com o Costa, e por uma questão muito simples. Eu acho que, apesar de tudo, e como os resultados estão muito decididos, ou seja, não estamos aqui a discutir quem é que vai ganhar as eleições, já se sabe quem é, vamos saber se terá ou não terá maioria absoluta, e estes debates até agora, fora o confronto Rui Rio, António Costa, não são decisivos para tirar a maioria absoluta ao PS. E, portanto, eu acho que os líderes jogaram todos no cumprimento do papel que querem desempenhar nestas eleições. E, no caso da Catarina Martins, acho que ela representou muito bem o papel que ela quer ter, que é a credibilidade política que o Bloco de Esquerda ganhou nestes 4 anos de legislatura. Mas achas que ela respondeu bem à crítica da irresponsabilidade? Eu acho, a tua pergunta inicial foi quem é que ganhou ou perdeu. Eu acho que neste caso não há claramente uma vitória do António Costa. Eu acho que estes debates, só queria dizer isto, estamos a falar num debate de nicho. Nós estamos muito mais atentos a estes pequenos minutos de confronto de os temas. Acho que a generalidade do público não está interessada e não está a seguir tão intensamente estes debates pré-eleitorais. Isto sem prejuízo de dizer que isto dá a margem para a Catarina aparecer como, ao contrário do que acontecia em 2015,
não é uma radical de esquerda que não percebe nada de nenhuma matéria, ela vai a fundo e confronta até António Costa, e se é verdade que na parte das nacionalizações pode não ter tido uma resposta muito clara, eu acho que ela se safou muito bem no ataque do António Costa em relação à política de habitação. Descalçou, mas estás a ver, nós já estamos a analisar pequenas parcelas do diálogo que a big picture não chegou à opinião pública, percebes? Rosa, o meu ponto é só isto e eu aqui remato. Há uma pergunta que eu me fiz relativamente à questão do debate entre o António Costa e a Catarina Martins, no fim, pensando, deixa-me ver se eles preencheram os seus campos. Nós sabemos que o único eleitorado que ali está em causa é um eleitorado não muito grande, quer dizer, estamos a falar, foram, aliás, pouco mais de 600 mil pessoas a ver o debate, enfim, é um número razoável, mas não elevado, claro. Mas o essencial ali é o eleitorado potencialmente indeciso entre votar no PS ou no Bloco de Esquerda. Uhum. E a minha dúvida na entrada e na saída do debate é até que ponto é que alguém conseguiu convencer mais o outro de que vale a pena. Certo. Porque estamos a falar sempre de eleitores que querem que aqueles dois partidos se entendam. Exato. E que procuram um caminho para algum lado. A minha dúvida naquilo, eu não tenho nenhuma dúvida que este eleitorado quer política pública de habitação. E, portanto, é evidente que aí a Catarina Martins responde melhor, António Costa, etc. A questão é, na chave do debate, que foi a das nacionalizações, que é onde António Costa mete o Bloco, quer propõe um cabaz de Natal para toda a gente, onde leva o número dos 35 mil milhões de euros de dívida que o Bloco propõe que se imita para comprar empresas públicas. Se algum eleitor que está entre o PS e o Bloco ainda quer a nacionalização da Galp, quer dizer, da Galp, porquê da Galp? Da REN? Eu, francamente, eu tenho dúvidas que o próprio Bloco queira. Eu acho que só pôs ali para não ter um recuo face ao programa de há 4 anos. É isto. Martim, para rematar este tema. Desculpe, eu só queria, sobre este tema, acrescentar um ângulo totalmente diferente e por isso estava ainda a pedir para falar, que é o seguinte. O que me parece é que o facto de ser uma eleição aparentemente menos disputada e que, consequentemente, gera menos interesse e que leva, por exemplo, a que até as audiências e a forma como os debates são seguidos e analisados também seja ela própria menos alargada e menos densificada, mas eu ainda assim prefiro uma democracia com maus debates ou debates que se tornam em diálogos de cavalheiros do que uma democracia com menos debates. E, portanto, eu espero é que o facto dos debates estarem aparentemente a gerar menos interesse e a serem vistos por menos pessoas não faça com que no futuro existam menos debates, porque apesar de tudo eu acho que como dizia, maus debates é muito melhor do que debates nenhuns. A questão das audiências é uma questão interessante. Rosa, o Jerónimo de Sousa só vai aos frente a frente com António Costa e Rui Rio porque são os únicos que são em canal aberto e aparentemente para o líder do PCP é mais importante cumprir rituais, por exemplo, a festa do Avante, sempre no primeiro fim de semana de setembro, faça chuva ou faça sol, haja campanha eleitoral ou não haja campanha eleitoral, do que fazer debates de alcance limitado. Sobre a rentrée do PCP, qual era a mensagem principal que Jerónimo de Sousa queria deixar nesta rentrée, já em plena pré-campanha? Foi muito mais claro do que foi, por exemplo, no debate com António Costa. Quer dizer, deixou claro que o objetivo do PCP é evitar a maioria absoluta do PS. E isso ele disse claramente no discurso da festa do Avante, 45 minutos, que vocês quiserem ver na íntegra estão à vontade, mas acho que esta foi a grande mensagem política. Pelo meio, eu devo dizer que tenho a sensação de que o PCP está a proteger Jerónimo de Sousa. Esta é uma campanha difícil, vem na sequência de 4 anos de grande intensidade política e de grande exigência para o líder comunista. Ele teve de explicar ao partido semanalmente viagens de norte a sul do país. Diariamente mesmo. Exatamente. E, portanto, é um programa duríssimo para alguém que vai para a sua 5ª legislativa como secretário-geral do PCP. E que tem 72 anos. Exatamente. E há, portanto, este lado... do partido estar a proteger o secretário-geral. Um secretário-geral que também não aparece com
com o ânimo em alta. Eu acho que foi isso que transpareceu do debate com António Costa. Não foi só cautela... ânimo, força anímica. Não, mas no sentido, quer dizer, de passar, não é ele estar animado. Há qualquer coisa no Jerónimo de Sousa que ânimo não é estar animado. Parece pouco vivo, não é? Exato. Parece ter pouco argumento, até. Não é pouco argumento. Com António Costa foi isso que foi notório, não é? Não há muito campo para... Mas, por exemplo, na festa do Avante haveria campo, não é? A maioria absoluta. O evitar a maioria absoluta. Sim. Eu queria dizer uma coisa rápida sobre a rentrée de Jerónimo de Sousa, só para dizer o seguinte: o PCP é o grande perdedor da geringonça. É o grande perdedor da geringonça. Claro que o PCP conseguiu imensos ganhos de causa do ponto de vista legal e legislativo e em muitas matérias ao longo destes 4 anos. Mas a prova de que é o grande perdedor é que nesta altura a política portuguesa é dominada por 2 nomes: António Costa e Catarina Martins. Eles é que são os protagonistas e, portanto, o Jerónimo de Sousa e o PCP, o que se provou nos últimos 4 anos é que era um partido de protesto que estava a definhar. E agora o que se mostrou é que a proximidade com o poder para o PCP é uma espécie de criptonite. Não corre bem. Muito bem, vamos a outras contas. Paguei 1.282 euros porque mudei a caldeira da minha casa para uma mais moderna para emitir menos dióxido e monóxido de carbono. Foi hoje. No debate entre Rui Rio e André Silva confirmamos, mais uma vez, que Rio é um homem de contas certas, lembrava-se ao euro quanto é que gastou numa caldeira nova. A questão é se o rigor é o mesmo nas contas para o país. Segundo o Expresso de sábado passado, as promessas eleitorais do PS custam 3 vezes menos do que as promessas eleitorais do PSD. As novas medidas que os socialistas propõem para a próxima legislatura custam, pelo cálculo dos próprios, 1.150 milhões de euros. Se somarmos a essas novas medidas aquelas que já foram lançadas pelo atual governo e incluídas no último programa de estabilidade, estamos a falar de promessas socialistas no valor de 3,7 mil milhões ao longo de toda a legislatura. Já as promessas do PSD ascendem a um valor bastante mais alto, quase 3 vezes mais, 9,4 mil milhões de euros. Martim, o PS acusa o PSD de fazer um leilão eleitoral. Nesta campanha, será que prometer menos é mais? Pois, é muito curioso como o António Costa, uma vez mais, ele consegue de alguma maneira reinventar-se e adaptar o seu discurso às circunstâncias e muitas vezes mostrando alguma... habilidade em excesso não é a expressão correta, algum malabarismo que é pouco pegado pelos outros partidos, porque verdadeiramente António Costa está a tentar mostrar aqui que é o homem e é o partido e é o governo das contas em ordem, quando não me parece, francamente não me parece, que Rui Rio, se porventura chegasse ao poder, não vai chegar, mas se chegasse ao poder, que viesse aí um despesismo sem conta muito diferente. Não vem, mas é uma vez mais o argumento, e eu acho que aqui é o essencial que eu quero dizer sobre isto, é que é como António Costa, mesmo neste ponto, que nem sequer era o ponto mais forte para o Partido Socialista, consegue apropriar-se inteiramente da questão do rigor das contas e não há forma nem maneira do PSD conseguir sair deste colete de forças. David, foste tu que escreveste esta notícia sobre o impacto, o impacto financeiro das promessas eleitorais, depois de bastante tempo em que tu e eu insistimos muito para que o PS apresentasse essas contas, que supostamente já estavam feitas e validadas por Mário Centeno. O que é que realças nestes dados? Olha, o primeiro dado é a absoluta diferença de registros entre o PS de agora e o PS de há 4 anos. Porque há 4 anos ninguém teve que pedir a António Costa para apresentar contas do seu programa. Foi ele próprio que os quis apresentar, à cabeça. De resto, ainda antes de ter o programa fechado, o Partido Socialista já tinha as contas prontas para mostrar ao país e para discutir com ele. Desta vez o Expresso teve que insistir e muito. Desde que tu fizeste as perguntas, porque o na próprio convenção PS programática do PS. E ao próprio Partido Socialista, do João Tiago Silveira na altura, e perguntaste, e na altura a resposta, se bem me lembro, que te deram foi ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer e se apresentamos ou não. Coisa que tu escreveste no Expresso online, e depois nós não largámos as perguntas, continuámos a perguntar até a entrevista, quando António Costa nos dá uma resposta que enfim, para ser literal, não era verdadeira,
para não dizer era mentira, que era que o Gabinete de Estudos já tinha feito uma atualização, tinha publicado dados que na verdade não existiam. E lá fomos nós insistindo, ao longo de 3 semanas, até que nos deram as contas, sob pena de, evidentemente, temos que explicar aos nossos leitores que o PS não queria mostrar contas nenhumas e portanto, vieram contas. Acontece que vieram contas muito pouquinhas. E não é só em quanto é que o PS espera gastar. Elas são muito pouquinhas porque resumem 139 páginas de programa do PS a 9 medidas. O que significa... São aquelas que eles dizem que têm um maior impacto do ponto de vista da despesa. E eles acrescentam as outras, os ministérios têm que encaixar nos seus próprios orçamentos, portanto, prescindindo de algumas coisas ou fazendo outras poupanças. Ora, vou repetir. O PS resume 139 páginas do seu programa a 9 medidas. Portanto, para todos os efeitos, o que nós ficamos a saber há 9 promessas do Partido Socialista que têm contas, o que contrasta com todas as promessas do Partido Socialista de há 4 anos que tinham contas. E, evidentemente, os números são muito mais baixos. Mas daqui também se tem que tirar uma conclusão. É que o resto das promessas do Partido Socialista, uma de duas. Ou não são para fazer, ou são vagas o suficiente para logo se ver o que é que se faz daquilo. Ou o PS acha que eleitoralmente é mais interessante aparecer como o partido que menos promete. Claro que acha. E esse é evidentemente o ponto do Partido Socialista a mostrar. Nesta fase do campeonato, estas contas estão em baixo. Ou, se quiseres, revistas estão em baixa. Repara que ontem escrevi sobre isso no Expresso Diário, porque é importante notar que há outras promessas contidas nessas 139 páginas do PS, que são promessas dispendiosas, como uma que de resto fez manchete no Expresso quando eles apresentaram o seu programa, que era de promover consultas no SNS ao sábado. Isto não se faz sem muito dinheiro, não é um bocadinho, é muito. Portanto, há promessas que caíram. Há promessas que são realmente muito vagas no programa do Partido Socialista e eu acrescento, se quiser ser benéfico para o Partido Socialista ou não, há medidas no programa do PS que implicam ou podem implicar cortes orçamentais. Nós estamos a falar, só para vos dar 2 exemplos, de o que é que se faz às pensões não contributivas, aos apoios sociais não contributivos, que é uma matéria que o PS tem pendurado desde há 4 anos, mas que não pôde tocar por causa da esquerda, ou também aos benefícios fiscais que Mário Centeno prometeu rever, mas só apresentou até agora uma lista e, portanto, um dia alguns haverão de cair. Tanto quanto sabemos, os benefícios fiscais, quando são revistos, nunca são revistos a favor do contribuinte. Pois não. Portanto, mas não são spin eleitoral de todos os partidos, porque de facto os números são assim um pouco vagos. Contam-se algumas medidas, isso é válido também para o programa do Bloco, que resolve... O Bloco, se calhar, até já está arrependido de ter contabilizado os 32 milhões de euros que custam as renacionalizações. Não, e sobretudo contam alguns, mas também não fazem contas ao income de algumas alterações fiscais e que se podem traduzir em receita para o Estado, assim como o PS também não o faz. Portanto, eu acho que este atirar de números é spin eleitoral puro da parte do PS como dos outros partidos. Nada daquilo é escrutinável. Não devia ser obrigatório que a UTAU ou o Conselho de Finanças Públicas fizessem contas ao impacto das medidas dos programas eleitorais? Podia ser isso existe em alguns países fora, portanto não em Portugal, mas existe de facto em alguns países, é uma coisa bastante saudável, mas obrigava os partidos a terem uma maturidade, uma preparação democrática que francamente em Portugal eu não creio que exista. Eu acho que há 4 anos... A gritaria passaria a ser contra o UTAU ou o Conselho de Finanças Públicas. Aliás, por norma, quer dizer, ao longo destes 4 anos isso aconteceu. E a UTAU não sei se está preparada para algumas das propostas eleitorais, como é que se mede o impacto orçamental de um SNS para cães ou gatos, como propõe o PAN, não é? O PAN diz que é 1 milhão de euros. Pois, e eu posso dizer 3 e... Podes dizer 20 ou 5 euros. Bom, antes de acabar, a pergunta rápida ao nosso terceiro tema. Então, e o senhor das contas? David, o que é que se passa com Mário Centeno? Parece que ele está naquela posição de quem sabe que se sair agora sai por cima, sai em grande, e se sair mais tarde pode não sair numa situação assim tão favorável. É isso, só que ele não está, ele quer sair, mas não tem uma boa desculpa para sair já de cena?
Isto é exatamente o que acontece ao Bruno Fernandes, não é? Quem é o Bruno Fernandes? Explica à Rosa quem é o Bruno Fernandes, rapidamente. Rosa, o Bruno Fernandes é provavelmente um dos melhores jogadores portugueses da atualidade, ou melhor, de certeza um dos melhores portugueses da atualidade, um dos melhores de sempre. Do futebol, o jogador de futebol está no Sporting Clube Portugal. Ora acontece que andaram 2 meses ou 3 a tentar vendê-lo e não conseguiram. Mário Centeno está mais ou menos na mesma posição. Acontece que ninguém andou a tentar vendê-lo, ele próprio andou a tentar vender-se. Ok, daí a metáfora. Bom, eu vou lá. Agora, é evidente que para António Costa é vantajoso manter Mário Centeno na equipa, até porque ele se tornou uma imagem asset, de marca, um asset do governo. Eleitoral, lá está, contas certas, etc. Nós conseguimos... Por exemplo, a António Costa é possível apresentar estas contas que nos entregou, digamos assim, e tornou públicas este fim de semana, porque tem Mário Centeno. E diz Mário Centeno validou estas contas. Ou ele está cá para assegurar que isto não sai de controle. Mas o ponto é, só para não nos desfocarmos, o que é que sabemos sobre a continuidade de Mário Centeno no governo? Sabemos que continua, só não sabemos até quando, é isso? Eu acho que até um bocadinho menos do que isso. Sabemos que ele está disponível para continuar. Temos uma noção bastante clara de que ele não tem muito para onde ir neste momento e que lhe é difícil sair do enquadramento em que está, porque António Costa basicamente o encostou a um cenário de tem de ser. Temos quase nenhuma certeza de que ele possa ficar até ao final do mandato seguinte, e depois tudo o resto são hipóteses que se vão abrir ou não, conforme hipóteses que ele tenha de sair, seja para o Banco de Portugal, seja para um cargo executivo no BCE, que se abrirá no final de 2020, ou no Banco Mundial, que se abrirá, de resto, bastante mais brevemente. O mandato presidente do Eurogrupo termina quando? Termina só em junho, ou já em junho de 2020. Portanto, até aí significa que e em 2021 e no primeiro semestre de 2021 há a presidência portuguesa da União Europeia e, portanto, também podia ser no final desse primeiro semestre depois da presidência portuguesa. Porque, apesar de tudo, seria uma desculpa, digamos assim, para sair por cima. Agora, nem sabemos se vem crise, se não vem crise, como é que vai ser gerido, e ele não sabe que força é que terá dentro do próximo governo, e sequer que posição, porque há alguma expectativa de que ele possa ambicionar ter um cargo de Ministro de Estado ou de Vice-Primeiro-Ministro, o que tu quiseres. Martim, entre algarvios, tens alguma informação confidencial sobre o futuro de Mário Centeno? Mas olha, entre pessoas que gostam de futebol pegando na metáfora do David, a diferença de Mário Centeno para o Bruno Fernandes é que o Bruno Fernandes está num ciclo ascensional. E Mário Centeno já percebeu que não está num ciclo ascensional. Isto é... pode vir Estás a dizer que o melhor que pode acontecer a Mário Centeno é ir jogar para a China. Exato. Seja para onde for, não, é porque se jogar cá, tudo o que lhe vai acontecer a partir de agora é pior do que já aconteceu. Está a passar ao lado. E a explicação é muito simples. Repare-se bem, é evidente que Mário Centeno cresceu imenso ao longo destes 4 anos. Mas eu não acho que a substituição dele seja de todo em todo dramática. Porque há 4 anos, quando o Costa o escolheu para Ministro das Finanças, ninguém dizia António Costa vai beneficiar do rigor porque tem aqui Mário Centeno. Ninguém sabia quem ele era e quando vier o próximo as regras serão as mesmas e vai fazer o mesmo. Mas há 4 anos em cima que lhe correram muito bem. Não, correram-lhe a ele muito bem. Agora, os próximos 4 anos, com os dados que nós hoje em dia temos da economia mundial, da economia europeia, como a Alemanha está, os próximos anos não vai haver tanto dinheiro para distribuir. Mário Centeno quer sair o quanto antes. Parece-me natural. E vamos para outros assuntos que não nos saem da cabeça. Devido, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Olha, para te ser sincero, isto. Não tenho um particular entusiasmo em ser deputado. Fui deputado 10 anos, numa altura em que o Parlamento tinha um nível qualitativo inferior ao que tinha tido antes, mas muito superior àquilo que tem hoje. Mas já tem uma caldeira. Temos aqui uma vocação, aqui é um caso de vocação para vocação e enorme vontade, aliás quase tanta como as minhas filhas têm vontade de voltar à escola já no início da próxima semana, como se percebe pelo resto da resposta. O que é incrível é que este homem é candidato a primeiro-ministro e se não ganhar, como é mais do que evidente que não ganhará, o que lhe resta é ser deputado e portanto também já percebemos o que resta do que resta. Mas tem a vantagem de já levar uma caldeira nova. Verdade, sim. 1.238 sim, euros. Talvez o ordenado do primeiro mês de deputado sirva para compensar o Rio desta feira. Para compensar. Olha, a mim não me sai da cabeça o ciclo da vida. Agora podíamos fazer um momento à Rádio Observador em que vocês diziam, como assim o ciclo da vida? Como assim? Exatamente, o do Rei Leão.
Eu fui ver a nova versão do Rei Leão e para me recordar que os leões comem os antílopes, os leões morrem e transformam-se em erva, que depois é comida pelos antílopes e assim sucessivamente. E isto fez-me pensar na política madeirense. Porque Alberto João Jardim, que era o Rei Leão desta história, e que era atacado por toda a oposição, acabou por sair em desgraça, atacado até por Miguel Albuquerque, o seu sucessor, e 4 anos depois, Alberto João Jardim não se transformou em erva, mas transformou-se no substrato da campanha do PSD. Ele está de volta, em grande. Miguel Albuquerque está a dar-lhe palco nos comícios do PSD porque precisa dele. E na rua, Miguel Albuquerque tornou-se uma espécie de mimetiza o estilo popularucho que era de Alberto João Jardim, e até Paulo Cafofo, o candidato do PS, nos deu uma entrevista ao Expresso, em que diz que Jardim é inigualável e que elogia o seu papel único no desenvolvimento da Madeira. E estamos a falar do PS, que em tempos dizia que Alberto João era o bocaça da Madeira. E, portanto, podemos olhar para isto como o cúmulo do cinismo ou para, simplesmente, o ciclo da vida. Martim... Se fizesse essa análise com o Tarantino, seria lindo! Martim, o que é que não te sai da cabeça? Bem, o que não me sai da cabeça é que nestes dias loucos do Brexit que temos vivido ao longo dos últimos 3 anos, ontem, esta segunda-feira, foi verdadeiramente o que se pode chamar um dia louco no Parlamento britânico, no coração da democracia, naquela que é o coração das democracias, que é a Inglaterra, a sucessão absolutamente vertiginosa de acontecimentos, com o anúncio da saída do Speaker da Câmara Baixa do Parlamento, John Bercow, com os liberais-democratas a anunciarem que já são a favor do Remain, com a supressão do trabalho do Parlamento por uma série de semanas, com a 6ª derrota na 6ª votação em poucos dias do governo de Boris Johnson. De facto, não há como não falar disto. Rosa, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça o facto absolutamente extraordinário de poder ter um colega que pode ser Papa. Oi? E não é nenhum dos presentes, vocês são completamente incompetentes. Graças a Deus. Graças a Deus são incompetentes, mas é óbvio, estou a falar obviamente de José Tolentino Mendonça, nosso colaborador mensal com uma crónica no Expresso extraordinária que se chama, tem um título lindíssimo que se chama Que Coisas São as Nuvens, e de facto Dom José Tolentino foi chamado para cardeal numa ascensão absolutamente meteórica, vai ser... Subiu aos céus, quase. Cardinalíssimo, subiu ao céu cardinalíssimo. Muito bem. E de facto faz parte do próximo concílio que será chamado a eleger o Papa. É um cardeal eleitor e elegível. Neste momento há 3 cardeais eleitores portugueses. É a primeira vez que temos tantos cardeais com um papel decisivo, pequeno, é certo, porque o colégio o concílio tem 120 cardeais eleitores, mas só a ideia de poder ter um colega Papa, acho que nos satisfaz a todos. E terminamos na graça do Senhor, a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e a música é a que tem de ser. Graças a Deus. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, a Galileia. Põe-te a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu